Olá pessoal, hoje trago aqui ao canal uma ferramenta para vos ajudar a começarem um negócio em casa, especialmente quem está a pensar em customização de certos objetos ou de certas coisas que pode fazer em casa. E para isso vou-vos falar de uma impressora laser, a Xtool D1, que tem um laser com uma potência de 10 watts. E isso significa que vocês têm uma ferramenta para poder cortar certos materiais ou para poder fazer uma impressão na superfície desses materiais. Eu não tenho a impressora aqui porque ela é relativamente grande. É uma impressora que tem uma área de 43 por 40 cm, portanto isso é, digamos, o tamanho máximo que vocês podem fazer em termos de impressão ou em termos de corte. É claro que depois é uma questão de fazerem a gestão, se forem objetos maiores vão ter que fazer por partes, mas também dá para fazer isso. Eu posso dizer que não apliquei muito tempo ainda à impressão, não apliquei muito tempo à própria impressora, fui fazendo algumas coisas. Isto acaba por ser algo que vos vai ocupar algum tempo, especialmente se vocês quiserem otimizar e aprender. E eu, como faço muitas coisas, vou tentando sempre, digamos, aproveitando o meu tempo para pôr a imprimir umas coisas, enquanto estou a testar outras coisas, mas nunca me dediquei a 100% à impressora. Portanto, existem sempre aqui coisas que eu se calhar não vos vou mostrar para já, quero ver se para a frente mostro, mas vou mostrar se calhar as coisas mais simples e mais fáceis de ir fazendo e de ir experimentando. O meu objetivo foi mesmo experimentar em diferentes materiais, fazer a impressão, fazer corte e poder-vos dar aqui já algum feedback de para que é que ela serve. Depois, claro que vocês podem fazer perguntas específicas, como eu tenho a impressora, em que podem perguntar, olha, neste material dá para fazer isto, dá para fazer aquilo, e eu depois também posso experimentar e dar-vos mais para a frente esse feedback. No entanto, eu quero-vos passar aqui um bocado pela minha experiência, porque eu nunca tive nenhuma impressora laser, portanto quero-vos passar um bocado desde o início até à utilização. O que eu vos posso dizer já à partida é que ter uma impressora laser, em termos da customização que vocês podem fazer e da aprendizagem, é muito mais simples que, por exemplo, uma impressora 3D. Numa impressora 3D dá-vos ainda muito mais trabalho para vocês conseguirem ter os resultados que querem, e aquela curva de aprendizagem inicial é muito mais complicada numa impressora 3D. Numa impressora laser, eu posso-vos dizer que depois de ter montado a impressora, em questão de minutos já estava a fazer cortes, já estava a fazer impressão e as coisas a correrem relativamente bem para o que eu estaria à espera. Em relação à impressora, ela vem desmontada, vocês têm que montar a impressora. No entanto, é uma montagem relativamente simples, tem as instruções e são relativamente simples. Claro que tem que ter algum tempo para montar. Eu não fiz o vídeo da montagem porque estava entusiasmado quando a recebi, porque nunca tinha tido uma impressora deste género. Portanto, a minha coisa foi de começar logo a montar, tirei algumas fotografias para poder mostrar, mas não existe assim nada de muito complexo na montagem. Temos que montar a base principal, colocar o laser e está pronto para utilizar. Claro, aqui as considerações que vocês devem ter em conta. Em relação à impressão, vocês podem depois ligar através do Wi-Fi a uma aplicação no smartphone, ou para ser mais completo podem ligar o vosso computador através do USB e na aplicação vocês conseguem fazer um controle melhor do que é que vocês querem cortar ou querem imprimir. Em relação à parte geral que vocês devem ter em conta é que a impressora vai acabar por fazer alguns fumos dependendo, claro, do material em que vocês estão a cortar, mesmo que seja madeira em balsa, que é o mais típico para podermos cortar, ela vai fazer bastante fumo. Portanto, a primeira consideração que vocês devem ter em conta é que vocês devem colocar a impressora num sítio arejado, ou então devem preparar de alguma forma algumas ventoinhas para conseguir extrair esse fumo e esses gases que podem ser nocivos, dependendo do que é que vocês estão a cortar. Portanto, em relação a isso, independentemente de ser esta impressora a laser ou outra impressora a laser, vocês devem ter sempre em conta isso. Ela vai fazer algum fumo. Em relação ao ruído não é tão problemático, mas sim em relação ao fumo, em relação a esses gases que podem ser mais perigosos, vai sempre fazer isso. Portanto, ela tem que ficar num sítio arejado e num sítio com circulação de ar. E eu tenho, por exemplo, a impressora na minha marquise e mesmo assim, fechando as portas de casa, consegue sempre passar algum cheiro para dentro da casa, porque a marquise está colada à casa. Mas pronto, esta era a consideração inicial que eu queria ter aqui em conta, porque eu acho que isto é uma das coisas que eu não estava à espera, não é? Nunca tinha tido experiência. Claro que sabia que ia sempre fazer algum fumo, mas nunca pensei que fizesse assim desta forma. Depois, em relação a esta impressora a laser, ela consegue cortar madeira em balsa, por exemplo 5mm, consegue cortar perfeitamente. Depois na aplicação vocês podem definir sempre se querem fazer uma passagem, se querem fazer duas passagens. Portanto, mesmo que um objeto seja mais grosso
e ele não consiga cortar na primeira passagem, se não mexerem em nada, fazem repetir e da segunda vez fazem 2 passagens e ele já consegue cortar. Portanto, tem essa facilidade de configuração na aplicação. Depois, também na aplicação, vocês podem configurar qual é o tipo de material e ele vai logo pré-definir a força do laser e o tempo que o laser vai demorar a fazer o corte ou fazer a impressão. A aplicação ajuda, quando vocês não conhecem os materiais, a fazer essa gestão. É claro que depois vocês podem sempre ajustar manualmente. Em relação à aplicação, depois vocês podem definir se querem fazer então a impressão, em que basicamente o laser vai cortar algumas camadas da superfície em que vocês estão a tentar fazer a impressão, ou então podem mesmo pedir o corte e vai tentar cortar de uma forma mais concentrada o que vocês quiserem. Portanto, como podem ver, existe esta dupla funcionalidade. Em relação à aplicação, depois vocês só têm que carregar as imagens, têm que fazer os ajustes que querem, podem fazer uma pré-visualização da área que vai ser para o corte ou da área que vai ser para a impressão e assim ajustam o objeto e depois iniciam o processo. Claro que não nos podemos esquecer, quanto mais duro for o objeto ou maior for a impressão, mais tempo vai demorar e dependendo das passagens que vocês fizerem também mais tempo vai demorar. E isto é muito interessante porque depois vocês podem começar a fazer projetos em que têm múltiplas camadas e, por exemplo, podem fazer cortes em madeira de balsa e depois conseguem fazer objetos tridimensionais que ficam sempre interessantes até para venderem numa Etsy ou numa loja própria e terem objetos personalizados que podem vender. Portanto, eu acho que isto é sempre muito pensado para quem está a tentar pensar em iniciar um negócio, tem algum dinheiro a investir. Claro que isto não é começar um negócio do nada, temos que investir na máquina, temos que investir nos materiais e depois podemos começar a expandir o nosso negócio. Mas este tipo de negócio de personalizarmos coisas, eu acho que tem sempre aqui espaço para crescer, porque existem sempre pessoas que gostam de ter coisas personalizadas e diferentes do que existe no mercado. Portanto, passando agora para esta parte do que é que vocês podem personalizar ou imprimir. Eu experimentei diferentes materiais e vamos começar aqui pelos mais complicados. Em relação ao metal, por exemplo, eu experimentei colocar o meu nome aqui numa faca que tinha... É claro que isto era uma coisa antiga, só para eu experimentar, porque eu não sabia se ia estragar ou não, mas como vocês podem ver está aqui o meu nome, Carlos Correia. É claro que em metal, se for assim, deste género, é mais complicado, mas consegue fazer aqui uma impressão e ele fica marcado. Também depois, dentro das coisas mais complicadas, consegui fazer a impressão em xisto. Como podem ver, em xisto ele fica assim com este aspecto. Portanto, para fazermos, por exemplo, bases para copos, podemos pôr qualquer coisa personalizada. Isto neste caso são 2 peixes aqui do signo e consegui fazer. É claro que não dá em todo tipo de pedra, isto depois é uma questão de irmos experimentando e descobrindo os materiais que realmente resultam, mas pelo menos em xisto dá para fazer aqui algum tipo de personalização. E depois o mais tradicional, claro, é em madeira. Por exemplo, isto só estava aqui a experimentar um tipo de padrão na madeira e isto era o tipo de corte, mas como esta madeira é contraplacado, ele não consegue cortar, portanto ficou como se fosse uma impressão. E neste caso isto já é o equivalente a fazer uma impressão de um logotipo em madeira. Portanto é isto, como podem ver, o laser acabou por comer a primeira camada e depois ficou com este padrão. Portanto, como podem ver, eu fiz várias experiências. Isto também é aqui uma impressão de um logotipo, porque o meu objetivo era mesmo experimentar. Por exemplo, neste tipo de madeira com esta grossura, eu cortei as letras e isto seria, por exemplo, para personalizar qualquer coisa. Foi só mesmo uma experiência que fiz. Mas como podem ver, em termos de corte, eu acho que ele fica mesmo aqui com uma boa definição. Isto depois podia colocar em qualquer lado. E depois, claro, se cortei as letras, vocês podem ver aqui as letras que ficaram aqui mesmo com um corte muito engraçado. Portanto, eu até podia fazer letras em madeira e depois vender as letras personalizadas para fazer placas, para fazer aqui textos para metermos em algum lado, mas temos esta possibilidade, ele consegue ter esta definição para cortar a madeira. Depois também experimentei aqui com diferentes materiais, por exemplo com isto, não é couro, mas é um couro sintético e consegui cortar perfeitamente e como podem ver fica mesmo com uma definição muito boa. Isto é em relação ao corte. E tenho só aqui, no sítio onde eu andei a cortar coisas, já não tenho aqui, como ficaria a impressão neste tipo de material. É claro que não fica sempre tão bem, porque dependendo, claro, do material, se for escuro, não nos podemos esquecer que isto só está, digamos, a desbastar uma camada, mas dá para ver que dá para fazer personalização também em couro. É claro que isto depois convém ter tratamentos, eu só andei a fazer a mesma impressão, porque isto depois
devia levar algum tipo de tratamento para ser alguma coisa que desse mesmo para vender. Mas eu fui fazendo realmente diferentes experiências só para ver. Isto era uma tentativa que eu fiz para fazer uma paisagem em 3 dimensões, em que ia pôr aqui diferentes camadas, só que depois vi que era muito pequeno para o que estava a tentar fazer, mas como podem ver, isto acaba por ser a definição que se consegue. Depois também aqui nas costas de um tablet tentei pôr o logotipo da Apple e como podem ver dá para perceber. Portanto, aqui tive que fazer 2 ou 3 passagens. E depois o mais tradicional é fazer aqui a gravação em, por exemplo, lápis. Tem aqui em diferentes lápis o meu nome gravado. E depois chegar aqui o objeto mais complexo que eu fiz foi isto, que eu acho que é este tipo de coisas que se calhar depois consegue render melhor dinheiro. Como podem ver, isto acaba por ser um quadro, é claro que depois precisava de tratamento, podia levar aqui verniz, mas isto foram várias camadas que eu fiz, ou seja, isto cortei estas partes todas, temos a parte de trás e depois cortei diferentes camadas, isto acabou por ser um fecheiro vetorial que eu arranjei, em que depois podemos fazer este tipo de quadros e até podíamos embutir isto com um LED, são imagens diferentes que eu cortei e depois juntando dá este tipo de efeito e isto ficava sempre muito bem num quadro. E isto foram coisas que eu fiz, é como eu estava a dizer, eu ainda não estive aqui a explorar a 100% aqui técnicas, isto foram mesmo coisas que eu fui buscar imagens à internet e comecei logo a experimentar, mas não foram coisas que fossem muito complicadas de configurar ou de experimentar. Em pouco tempo eu estava a experimentar estas coisas. É claro que agora, se quisesse ter isto de forma a ser fácil de vender, ou seja, de ter um produto final real, aí já tinha que aplicar mais trabalho para poder vender estes produtos. Mas como podem ver, em relação à impressora laser, conseguimos fazer este tipo de coisas. É claro que isto podemos imaginar diferentes coisas, por exemplo, para fazer bases para copos, para personalizar garrafas. Ele tem uma ferramenta que dá para ir rodando a garrafa ou um copo e podemos personalizar com padrões diferentes, para personalizar capas de smartphones, até as costas de smartphones. É claro que aí já é mais arriscado, mas depois cada um sabe o risco que quer ter ou não. Mas como podem ver, em relação a esta Xtool D1, eu consegui fazer isto tudo sem grande trabalho. Eu montei a impressora e depois fui experimentando sem aplicar muito tempo, porque fui fazendo outras coisas, e eu acredito que se me aplicasse a 100% a isto e fosse para iniciar um negócio, eu conseguia ter aqui ideias e conseguia ter aqui produtos que seriam diferentes do que vocês veem no mercado, ou até semelhantes a outros. Para quem está a pensar iniciar um negócio em casa, já é suficiente para cortar algum material e para fazer aqui algumas coisas. No entanto, é claro que temos sempre este investimento inicial. Portanto, pessoal, isto é muito mais direcionado para quem quer ter um hobby a fazer objetos personalizados e quer transformar esse hobby, se calhar, num negócio. Num hobby, é claro que fica um hobby caro, não é? Porque uma impressora deste género não é propriamente barata. No entanto, para negócio podem ter aqui uma boa oportunidade, dependendo, claro, da vossa imaginação, porque a máquina faz o trabalho, mas vocês é que têm que imaginar aqui produtos diferentes que sejam apelativos e que as pessoas queiram comprar. Está aqui feito o vídeo inicial, espero que tenham gostado aqui desta demonstração. Eu acho que nestas coisas é sempre mais demonstrar o que é que se pode fazer com a máquina, algumas considerações a ter em relação a isso. É aquela questão do fumo e dos gases que pode libertar ao cortarem os materiais, terem em conta que a montagem e a utilização é fácil, o próprio software é fácil também de utilizar, não tenho nenhuma razão de queixa. Eu achei isto muito mais fácil que a impressão 3D, portanto, nesta questão de aprendizagem, eu acho que a curva de aprendizagem é mais fácil. Claro que também terá os seus desafios para termos produtos finais para se vender. Claro que não é só cortar, depois temos que os preparar. Mesmo assim, eu acho que temos aqui um espaço muito bom para começar um negócio. Já sabem, se tiverem alguma questão, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.